O Nubank lançou recentemente um novo investimento chamado de Nu Selic Simples, que é um fundo de investimento que investe em títulos do Tesouro Selic. Isso já fez muitas pessoas terem dúvidas com essa novidade, afinal, o Nubank é utilizado por uma grande parte do Brasil. Então bora entender se esse investimento vale a pena, se ele é melhor ou pior do que as próprias caixinhas do Nubank ou até mesmo que o Tesouro Selic, e te dá uma opinião minha aqui, para talvez você ficar longe desse investimento. Novidade sempre é legal, mas é claro, quando a novidade é boa. Essa novidade do Nubank não é lá tão boa assim. Para encontrar esse novo investimento aqui dentro do aplicativo do Nubank, eu tô com ele aberto aqui, a gente vai clicar no cifrão de dinheiro para ver as opções de investimento. Vamos clicar aqui em investir, e ao invés de eu selecionar as caixinhas, eu vou aqui embaixo na opção de investimentos. Depois de clicar, basta eu descer até encontrar aqui a opção de fundos de investimento. Vou abrir ela e a primeira opção que já está aparecendo aqui para mim é o fundo Nu Selic Simples. Então, basicamente, aqui você vai encontrar todas as opções e todos os detalhes que precisa sobre esse fundo. O que a gente tem aqui é um fundo de investimento de renda fixa. Para quem já me conhece aqui do canal, sabe que eu sou bem negativo quando é para falar de fundos de investimento, conforme um problema que a gente vai ver mais adiante. Mas basicamente o objetivo desse fundo é investir a maior parte do dinheiro dele em títulos lá do Tesouro Selic, lá do nosso Tesouro Direto. Portanto, esse objetivo dele é exatamente conseguir essa rentabilidade da nossa taxa Selic. Talvez você quisesse entender na prática quanto isso daria de rendimento, e seria praticamente o que você teria lá na caixinha do Nubank num RDB de 100% do CDI, ou até mesmo se você investisse diretamente lá num título do Tesouro Selic, ele vai render a nossa taxa Selic. E para a gente encontrar essa rentabilidade da nossa taxa Selic, ou mesmo desse 100% do CDI, que é a mesma coisa ali na prática para a gente tem que pegar a nossa taxa Selic atual e tirar 0,1% dela. Ou seja, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, se eu pegar a nossa taxa Selic que está em 11,25%, eu vou retirar esse 0,10 aí numa matemática bem básica ali para a gente, e a gente vai ficar com 11,15%. Ou seja, essa seria a nossa rentabilidade ao ano investindo possivelmente aí nesse fundo de investimento. Só que eu quero te lembrar aqui, já deixar um aviso bem dado, que no caso de um fundo de investimento, essa rentabilidade não é garantida. Ele pode às vezes ganhar dessa taxa Selic, ou seja, render um pouquinho a mais, mas ele também pode render menos. E eu recomendo você olhar o caso do que aconteceu com quem tinha dinheiro num fundo lá nas caixinhas do Nubank um tempo atrás, logo após as lojas americanas decretarem falência, que fez com que muita gente que precisasse tirar o dinheiro ali naquela época, tirasse ali o dinheiro com prejuízo. Então toma cuidado aqui. No caso do Nu Selic Simples, a liquidez ela é diária. Se você solicitar o resgate do seu dinheiro até as 2 horas da tarde, até as 14 horas ali, você vai ter o dinheiro no mesmo dia na sua conta. Porém, se você deixar para resgatar ali, solicitar esse resgate para após as 2 horas, você vai receber somente no dia seguinte. Sempre lembrando, desde que seja um dia útil. Se eu, por exemplo, comparar isso com as caixinhas do Nubank, se você deixar o seu dinheiro lá na caixinha especificamente da reserva de emergência, onde a gente tem lá o RDB de resgate imediato, esse fundo sai perdendo. Afinal, na caixinha da reserva de emergência, você consegue resgatar o seu dinheiro 24 horas por dia, ou seja, ele é imediato, independente de ser de noite, dia útil, final de semana. Então aqui ele perde feio. Se eu comparar com qualquer outra caixinha do Nubank, lá por exemplo no RDB Resgate Diário, que ele tem aquela liquidez diária, ela vai funcionar exatamente com essas regras que a gente tem aqui nesse fundo e vai ser a mesma coisa, ou seja, não mudaria nada. Somente no caso ali da reserva de emergência, que seria uma vantagem para a caixinha do Nubank. Ponto negativo que a gente tem nesse fundo Nu Selic Simples é o investimento mínimo. Por um lado, quando a gente vai investir lá nas caixinhas do Nubank, a gente consegue investir apenas R$1 ali a partir de R$1. No caso desse fundo do Nubank, a gente só consegue fazer investimentos a partir de R$100, ou seja, precisa ter os R$100 ali no mínimo para fazer o seu investimento. Então ele acaba sendo menos acessível do que as próprias caixinhas do Nubank. Só para a gente fazer uma comparação, já que esse fundo investe lá no Tesouro Selic, caso você quisesse investir você mesmo diretamente lá no Tesouro Selic, você precisaria ali por torno de R$144 mais ou menos para fazer o seu investimento, que é o mínimo que a gente tem lá no título do Tesouro Selic. Mas agora vamos falar das taxas que a gente tem nesse novo investimento. A primeira delas é a taxa de administração de 0,19% que é cobrada ao ano. Essa taxa de administração é cobrada em praticamente qualquer fundo de investimento. É muito difícil existir um fundo de investimento que não tem essa taxa, que é usada lá para manutenção desse fundo. Aqui, é claro, se eu botar lado a lado esse fundo com uma caixinha do Nubank, a caixinha vai ter total vantagem. Afinal, eu não tenho que pagar nenhum tipo de taxa desse modelo lá dentro das caixinhas do Nubank,
você usar os RDBs que a gente tem lá. Já quando eu comparo direto com o Tesouro Selic, né, eu comparo esse fundo com o Tesouro Selic, no caso do título lá do Tesouro Direto, acima de 10 mil reais investidos, você também tem uma taxinha de 0,20% ao ano, que é cobrada ali sobre o seu rendimento. Então, você teria que pagar 0,20 se investisse diretamente lá no Tesouro Selic. Você pagaria 0,19 investindo através desse fundo do Nubank. Mas aqui eu já diria que por essa pequena diferença, se eu realmente quisesse a segurança dos títulos do Tesouro, eu investiria diretamente lá no Tesouro Selic e não farei isso através de um fundo aqui. E sim, não dá para escapar investindo aqui dos impostos. A gente também tem impostos nesse fundo no Selic Simples. Inicialmente não muda nada em relação aos impostos se eu investir nesse fundo no Selic Simples, se eu investir numa caixinha lá do Nubank, em qualquer RDB que seja, ou mesmo investir lá no Tesouro Selic. Eu vou ter tanto imposto de renda como também o IOF. O imposto de renda vai seguir igual lá na renda fixa, igual lá na caixinha do Nubank, aquela tabela regressiva que vai reduzindo conforme o tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Ela vai sair de 22,5% a partir de quando você investe até chegar a 15% se você deixar o seu dinheiro investido por acima de 2 anos. Já o IOF, que é aquele imposto que acontece durante os primeiros 30 dias de qualquer investimento, ele vai acontecer aqui igualmente a qualquer outro lugar. Sempre lembrando que se você deixar por mais de 30 dias o seu dinheiro investido, ele acaba zerando e você não tem que pagar nenhum imposto para ninguém. Ou seja, ele acaba não te afetando. Aqui, é claro que se você retirar antes de 30 dias, ele pode pesar bastante ali no rendimento do seu investimento. Mas como nem tudo é maravilhoso, tem um problema bem grave dentro de qualquer fundo de investimento que me faz realmente querer ficar longe deles, que é o come cotas. Uma das coisas mais incríveis que os investimentos proporcionam pra gente são os juros compostos, ou seja, juros que incidem sobre juros. Eu vou lá e invisto 10 mil reais e ganho, por exemplo, 100 reais de juros ali no mês. No mês seguinte, eu não vou ter os juros somente sobre os 10 mil que eu investi, mas sim sobre os 10.100 reais. Ou seja, ele sempre vai incidir juros sobre os juros que eu já ganhei. Isso vai aumentando ao longo do tempo. Mas o Come Cotas consegue quebrar praticamente isso. Esse imposto é cobrado a cada 6 meses e ele sai do valor do seu investimento. Assim, se eu pegar um fundo aí no Selic Simples e colocar um dinheiro nele, colocar do lado uma caixinha do Nubank e colocar o mesmo valor e deixar investido por um ano, por mais que o rendimento de ambos seja igual, ou até mesmo que o fundo renda um pouquinho mais até lá no final, quando chegar no final de um ano, tem grandes chances desse fundo ter rendido menos do que a nossa caixinha do Nubank, justamente porque por mais que o rendimento tenha sido maior, ele acabou pegando esse come cotas que aconteceu ali durante o tempo e reduziu o valor do investimento. Aqui está o meu motivo número 1 do porquê ficar longe de fundos de investimento. Eu sei que eu já dei alguns sinais durante o vídeo de qual que seria minha opinião sobre esse investimento. Eu vejo como algo positivo que a gente tenha cada vez mais opções de investimento ali para o investidor utilizar, isso com certeza. Mas nesse caso, por ser mais um fundo de investimento, eu diria para o investidor pensar bem antes de fazer o investimento ali do dinheiro dele. Principalmente porque seria igualmente vantajoso e até mesmo mais seguro se ele investisse o dinheiro diretamente lá nas caixinhas do Nubank, seja por causa ali através de um RDB com resgate imediato ou até mesmo do RDB com resgate diário. Ele vai ter a mesma rentabilidade e ainda assim vai ter a garantia do FGC para proteger o dinheiro dele ali dentro daqueles RDBs até 250 mil reais. Então o investimento continua sendo muito seguro e ele vai te dar garantido aquela rentabilidade de 100% do CDI, sem nenhuma surpresinha ao longo do tempo. E caso o investidor ainda queira diversificar o dinheiro dele, ele queira mesmo investir nos títulos do Tesouro Selic, ele vá lá e faça esse investimento diretamente no Tesouro Selic, através do Nubank ou qualquer outro banco ou corretora, que ele pode fazer isso tendo dinheiro diretamente lá dentro, sem ter um intermediário, sem ter um fundo ali no meio e sem ficar pagando taxa desnecessária. Espero que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje, esclarecido sua dúvida se vale ou não a pena você investir. A decisão final acaba sendo sua. Eu, Wagner, claramente não vou investir nesse fundo. Até um próximo vídeo, um grande abraço e valeu!